Palavra do Senhor registrada por Lucas em Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém já sabem que eles realizaram um grande milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, nós precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, então eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-lo, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes do sacerdote e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurece as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois de orarem, o lugar tremeu, o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José,
um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, também vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Ele está sentado, meus irmãos, texto bem comprido, 37 versículos, mas essencial para a gente refletir nessa noite sobre as marcas de uma verdadeira igreja. Esse é, então, a quarta mensagem dessa série que nós estamos analisando o livro de Atos, a fim de resgatarmos marcas de uma verdadeira igreja. Nós já vimos em Atos 1, 2 e 3 algumas dessas marcas. Nós já vimos que a igreja verdadeira é guiada pelo Espírito Santo. Nós já vimos que a igreja verdadeira é uma igreja de oração. Nós já vimos que a verdadeira igreja tem uma liderança comprometida com Deus, conhece a palavra de Deus. A verdadeira igreja prega Jesus, Ele é o centro da mensagem. A verdadeira igreja está disposta a aprender. A verdadeira igreja, nós vimos semana passada, enxerga os invisíveis da sociedade, como era o caso desse aleijado. A verdadeira igreja é agente de milagre. A verdadeira igreja glorifica a Deus e não a homens. E nós vimos que a verdadeira igreja aproveita cada oportunidade para falar de Jesus. Então, no capítulo 1, 2 e 3 de Atos, nós vimos sobre isso. E esse texto agora de Atos 4, ele é um texto muito rico. E aqui nós podemos ver mais algumas marcas da verdadeira igreja. Imagine só a cena que nós vimos na semana passada. Um aleijado de 40 anos vivendo esse tempo todo mendigando, estendendo a mão, pedindo uma esmola, assim sobrevivia. 40 anos daquele jeito, ele nasceu assim, já nasceu aleijado, nunca tinha andado, de repente acontece aquele milagre, né? Pedro e João chegando, olha, não temos prata, não temos ouro, isso que você precisa, isso que você quer a gente não tem, mas o que você precisa a gente tem, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem num salto, levantou, saiu correndo, glorificando a Deus, e o que aconteceu? A Porta Formosa, ela fazia a principal divisão dos pátios dos gentios e o pátio das mulheres. Ou seja, se era o pátio dos gentios, era o lugar onde maior fluxo de pessoas estava. Porque qualquer um que respeitasse as regras de decoro podia passar por ali. Daqui a pouco tinha uma multidão, porque reconheceram, peraí, a gente passou por aquele homem, é aquele que toda semana quando a gente vem aqui, ele está lá pedindo uma esmolinha, agora pulando, glorificando a Deus. O que aconteceu? Uma multidão se reuniu. E daí nós vemos o discurso de Pedro e João falando de Jesus, mas, se tinha um alvoroço, tinha barulho, tinha uma multidão, é claro que logo ia incomodar alguém. E de repente, como nós lemos aqui, no versículo 1 e 2, nós já vemos que a guarda do templo vem, o capitão da guarda vem ver o que estava acontecendo, vem também sacerdotes e vem um grupo que vivia ali no templo, os saduceus. Todos eles vêm ver o que estava acontecendo. E vendo que os apóstolos falavam de Jesus, que Jesus tinha feito aquilo, e falavam que esse Jesus era aquele que eles haviam crucificado, mas que ressuscitou, daí a confusão estava armada, porque os saduceus eles eram contra que pregasse qualquer tipo de ressurreição. Eles não acreditavam e aceitavam essa doutrina. Então ali já se inflamaram, o chefe do templo, da guarda do templo, já prende eles, e eles passam uma noite na cadeia. Ali então, nós já vemos acontecer uma coisa que é também característica da verdadeira igreja. E aqui é a primeira marca de hoje que nós vamos falar. A verdadeira igreja sempre sofrerá algum tipo de perseguição. Pastor, mas isso a gente pode colocar como marca da igreja? Sim. Se você é um cristão verdadeiro, faz parte da verdadeira igreja, e não há nenhum tipo de problema que você vem enfrentar na sua empresa, na sua escola, nenhuma ridicularização, nenhum xingamento, nada está acontecendo,
fica com aquele ditado popular, né? Uma pulga atrás da orelha. Alguma coisa está errada com o seu cristianismo. Todo verdadeiro cristianismo, quem é verdadeira igreja, em algum momento da sua trajetória vai sofrer perseguição. O versículo 2 diz assim, sobre o sacerdote, o capitão da guarda e os saduceus. Eles estavam muito perturbados por causa dos ensinos dos apóstolos. Nós precisamos entender isso. Ser cristão verdadeiro choca a sociedade, assim como o nosso próprio Jesus chocou. E tudo que eles estão vivendo agora já fora predito por Jesus. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá em João, no capítulo 15, do verso 18 a 20, você vai ver a fala de Jesus da seguinte maneira: se o mundo os odeia, tenham em mente que primeiro odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E aqui, esses homens que foram lá, prenderam os apóstolos, Pedro e João, eles já representam o que iria desencadear, a partir de agora, dos tipos de perseguição. Nós vemos aqui, muito claro, a perseguição religiosa. Estava lá quem? Anás e Caifás, os sacerdotes daquela época, que eram aqueles que anteriormente tinham condenado Jesus. Anás e Caifás. E eles já começaram agora a perseguir os discípulos. Perseguição religiosa sempre vai acontecer, desde os tempos de Jesus. Depois nós vamos ver quem? As próprias religiões do Império Romano perseguindo. Começou com os judeus perseguindo a igreja, e essa aqui é a primeira prisão que os cristãos vão enfrentar e que ainda enfrentam até hoje. Está aqui, começou aqui, né? Até hoje tem perseguição, por quê? Pelas questões religiosas. Nós vamos ver depois os pagãos perseguindo. Nós vamos ver depois o Império Romano perseguindo, porque não adoravam a imagem do imperador. Nós vamos ver perseguição religiosa sempre. Hoje, e talvez seja o maior tipo de perseguição que os cristãos sofrem, é na questão religiosa por causa dos muçulmanos. Se você dá uma olhada nos jornais do final de semana, você vai ver 21 sendo decapitados, 21 cristãos sendo decapitados pelo Estado Islâmico até hoje. É claro que o islamismo não estava nessa época, foi bem depois. Em 622, depois de Cristo, que surgiu Maomé, que diz que apareceu um anjo de luz. Segundo a tradição islâmica, foi o próprio Gabriel que apareceu e trouxe uma nova revelação, mas aquilo era o diabo. O diabo apareceu para Maomé e instituiu uma religião totalmente desrespeitosa com a natureza humana, porque eles incentivam a matar qualquer um que tenha um pensamento diferente. E está aí o Estado Islâmico querendo instituir a Sharia no mundo, matando gente à torta e direita. Só até hoje, o dia 17 de fevereiro, nesse ano, mais de 5 mil cristãos foram mortos no mundo, principalmente pelos radicais islâmicos. Só na Nigéria, mais de 3 mil. Em uma semana, aquela semana que aconteceu o atentado lá na França, aqueles desenhistas lá do Charlie, naquela semana, só naquela semana, 2 mil nigerianos cristãos foram assassinados. E a mídia nem falou, focou apenas naquele evento. Enfim, a igreja desde sempre sofreu perseguição religiosa. Por quê? Porque choca a maneira que os cristãos vivem. Também perseguição militar. Aqui já estava o capitão da guarda, ali do templo. Depois nós vamos ver o próprio Império Romano pegando os seus exércitos e oprimindo os cristãos, roubando os cristãos, saqueando os cristãos e assim por diante. Nós vamos ver a questão das ideologias. Aqui, por exemplo, os saduceus estavam lá por causa mais da ideologia, pregando ressurreição. Não, isso não pode acontecer. Os saduceus,
além dessa característica de não crer na ressurreição, eles apoiavam o Império Romano. E eles eram, a maioria, homens ricos, né, que gostavam de manter a aparência e uma política de harmonia com o Império Romano. Eles estavam ali porque eles sabiam que aquele tumulto poderia resultar em prejuízo para eles. Vai que é necessária a intervenção do exército romano aqui. Então, eles já estavam lá. E as ideologias que nós vemos aqui são totalmente também diferentes. O que os cristãos estavam pregando e o que eles acreditavam. Nós vamos ver depois o próprio Império Romano perseguindo os cristãos por causa dos valores e princípios. O tratamento dos cristãos para com as mulheres, o tratamento dos cristãos para com as crianças, o tratamento dos cristãos para com os escravos, tudo isso depois vai gerar intensa perseguição. Os romanos, eles tinham o direito de, quando nascia uma criança, geralmente acontecia com meninas, eles tinham o direito de olhar e falar, não gostei, vou jogar fora. E jogava fora. Jogava a criança fora. Os cristãos, agora, baseados nos ensinos de Jesus, tinham uma valorização muito mais intensa para com as crianças, para com as mulheres, para com a figura feminina. Nós vemos Jesus, o próprio Jesus, deixando as mulheres serem suas discípulas, seguindo e muito mais, mantendo o seu ministério. Nós vamos ver, já na igreja primitiva, pelas cartas que Paulo escreveu, mulheres ocupando lugar de liderança, como o caso de Trifona e Trifosa. Nós vamos ver mulheres profetizando na igreja. Enfim, nós vamos ver os valores da igreja chocando com o mundo e, consequentemente, resultando em perseguição. Tudo isso acontecia. A maneira, por exemplo, que a igreja tratava os escravos. A maneira que a igreja tratava os escravos. Se nós lermos a carta, né, a Filemon, olha as instruções de Paulo, e olha o que o próprio Jesus falou a respeito daquele contexto onde o escravatismo era uma coisa normal, comum. Os escravos agora sabiam que perante Deus eles tinham o mesmo valor para Deus do que os seus senhores. Isso aconteceu, né, depois de uma grande revolução no Império Romano. Passou-se o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, o quarto século. Quando, por volta do ano 313, Constantino assume o trono e se torna o primeiro imperador cristão, acabando com um período intenso de perseguição à igreja, você vai ver muitos historiadores seculares hoje culpar Constantino pelo fim do Império Romano. Por quê? Justamente pela escassez de escravos. Sem escravo não entrava recurso, sem recurso não tinha como manter o exército, sem exército não tinha como proteger a fronteira, e não protegendo a fronteira, os bárbaros entraram. Então, muitos até hoje culpam Constantino, o imperador cristão, primeiro imperador romano cristão, pelo fim do Império Romano. Mas tudo isso era o quê? O choque dos valores da igreja com o mundo, mentalidade diferente, comportamento diferente, tratamento e valorização das pessoas diferente, o que acabou chocando o mundo. E aí a gente precisa entender uma grande verdade. A única maneira de você não sofrer nenhum tipo de perseguição e andar de mão dada com o mundo é não sendo cristão. A verdadeira igreja sempre vai incomodar o mundo. Sempre vai. Alguma coisa eles vão achar para perseguir. E a gente precisa entender que nós fomos chamados para fazer a diferença e não se conformar com o mundo, não entrar na forma do mundo, mas com a mente renovada que Cristo nos deu, agir de maneira diferente, amando pessoas, valorizando gente, servindo a Deus de coração. E se chocar o mundo, que choque, mas que depois eles entendam que o caminho que nós escolhemos é a melhor escolha da vida. Então, meus irmãos, característica de uma verdadeira igreja: vai sofrer perseguição em algum momento da caminhada. Eu acredito que a maioria de vocês aqui já sofreram perseguição. Eu sofri perseguição na escola por ser cristão. O bullying naquela época, hoje falam de bullying, mas eu sofri bullying mesmo, de ser xingado por ser cristão. Me lembro uma vez, me cercaram e eu estava lanchando, bateram no meu lanche, me empurraram. Me lembro uma vez, passaram um tranque em mim, me ralei todo. Por quê? Porque era o pastorzinho, era o menino Bíblia, essas coisas. Tudo isso é um tipo de perseguição. Graças a Deus que no Brasil a gente tem esse tipo de perseguição. Raramente acontece uma coisa pior.
Agora, vai em outros lugares do mundo hoje, eles têm que morrer por causa do Evangelho. A perseguição exige a morte. Mas todo verdadeiro cristão precisa estar preparado para isso. Eu sempre digo, o verdadeiro cristão, ele é um mártir em potencial. Se um dia precisarem chegar aqui com armas e disser, ou o Deus de vocês, ou negam Deus, ou vivem, a gente não nega a Deus, a gente morre por amor ao Senhor. Mas essa é uma grande verdade que nós precisamos entender. Segunda coisa que nós vemos aqui, extremamente importante, que é uma marca da igreja verdadeira e de todo verdadeiro cristão, é que ele é parecido com Jesus. E vai levar as pessoas a verem um pouquinho de Jesus na sua vida. Se você observar o versículo 13, você vai ver assim, no dia seguinte, então, que eles passaram na cadeia, o Sinédrio se reúne. Sinédrio era mais ou menos 71 homens ali, judeus, era a corte dos judeus, onde eles decidiam os principais assuntos. Sinédrio. Para fazer parte do Sinédrio era só elite, só homens altamente estudados, alguns fariseus, alguns saduceus, o sacerdote era quem governava isso ali, era só homem tecnicamente estudados e de famílias relevantes. Nós estamos falando de Jerusalém, nós estamos falando de uma cidade que tinha uma população considerável, então só a elite naquela sala, 71 homens da elite, e lá dois pescadores, o Pedro e o João. E quando falaram, e aí, explica para a gente o que foi isso? Quando eles começam a discursar, aqueles homens ficam de boca aberta. E daí eles falam essa frase que está no verso 13. Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmãos, isso aqui é lindo. Homens cheios do Espírito Santo, agora colocando 71 homens na parede, todo o Sinédrio na parede. Eles eram os acusados, mas o discurso deles você vai ver que eles inverteram o papel. Eles estavam agora acusando aqueles que haviam matado Jesus e falando, é desse jeito que vocês fizeram. Vocês são os culpados e agora estão querendo jogar uma culpa para cima de nós, por quê? Por nós tivemos algo bom? Porque um homem que antes não podia andar está andando? É lindo o que nós vemos aqui. E claro, isso aqui é mais uma vez para nós entendermos que Jesus, tudo aquilo que Ele prometeu se cumpre. Isso aqui que estava acontecendo era a promessa do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 10, do verso 17 ao 20, você vai ver as seguintes palavras de Jesus. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores, reis, como testemunhas. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito de Deus que falará por intermédio de vocês. Olha só, a intimidade com o Senhor, aqui é aquilo que nós falamos no primeiro item da igreja, do que é ser uma verdadeira igreja. Da primeira característica, ser guiado pelo Espírito do Senhor. Até mesmo o nosso falar, a nossa argumentação, as nossas ideias direcionadas por Deus. Naquele momento de confrontação, esses homens eles estavam altamente conectados com Deus. E tudo que eles falaram ali, deixaram aqueles homens de boca aberta e falaram, eles andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Porque lembraram, olharam para ele e disseram, tá vendo? São discípulos mesmo. Estão agindo como aquele Galileu agia. Estão agindo como aquele homem que morreu na cruz, que nós crucificamos, agia. Isso aqui, meus irmãos, precisa ser uma característica nossa. O nosso falar precisa lembrar as palavras de Jesus. O nosso agir precisa lembrar o agir de Jesus. A maneira que eu venha tratar o meu próximo, a maneira que eu venha tratar a minha família, a maneira que eu venha tratar os meus chefes, a maneira que eu venha agir diariamente, precisa lembrar Jesus. Isso é marca de um verdadeiro cristão. Amém?
Nós vemos depois, eu vou acelerar porque senão não vai dar tempo de a gente ver tudo, né? Depois então que eles falam as verdades para aquele sinédrio, os sinédrios vê que eles haviam estado com Jesus porque estavam agindo igual. Nós vemos daí o sinédrio então mandando eles sair um pouco, saiam, nós queremos resolver aqui um veredito sobre vocês. E eles ficam, né, apavorados. O que nós vamos fazer? Não podemos açoitar esses homens. Imagine se nós açoitar, o povo vai linchar a gente. Você imagine isso, meus irmãos. O povo de Jerusalém, durante anos e anos e anos, vendo aquele aleijado lá. Aquele aleijado nunca tinha andado na vida. Eu acredito que essa noite que os apóstolos ficaram na prisão, aquele aleijado não dormiu. Mas ele saiu pelas ruas de Jerusalém gritando, contando para todo mundo. A família fez festa, e judeu, quando faz festa, é barulhento, grita com instrumento. Eu imagino que a cidade toda estava alvoroçada. Estava todo mundo, né, ciente do que tinha acontecido. E o próprio sinédrio falam isso. A gente não pode fazer nada, porque o povo está lá louvando a Deus. Olha só o que o sinédrio fala. O povo está lá louvando a Deus. Se nós pegar esses seguidores de Jesus e bater neles, nós vamos sofrer consequência. Então vamos dar uma dura neles. Nós vamos chamar eles aqui e vamos ameaçar. Nós vamos dizer, vocês estão proibidos. Vocês não podem mais falar desse Jesus e nem dos ensinamentos desse Jesus. Combinaram, trouxeram os apóstolos e falaram, é assim, assim, assim. Não queremos ver Jesus na boca de vocês são proibidos de ensinar qualquer pessoa a respeito desse tal de Jesus e tal, e tal, e tal. A resposta dos apóstolos é maravilhosa. Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou a Deus. Não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Aqui nós temos uma outra marca da verdadeira igreja. Sempre obedece a Deus antes de obedecer a homens. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele procura em primeiro lugar agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, e não a vontade dos homens em primeiro lugar. Isso aqui, irmãos, precisa ficar muito claro para nós. Porque isso é uma decisão que nós fazemos diariamente. E todos os dias nós vamos ter que fazer essa escolha. Às vezes alguns pensam, pastor, não é só nesse caso assim, ou nega Jesus ou morre, ou não fala mais de Jesus, senão vai para a cadeia. Não, não é só nesses extremos. A gente precisa entender que no fechamento de um negócio que está mal formulado, que você está querendo tirar vantagem ilícita em cima de alguém, é negar Jesus. Ano passado, eu me lembro de uma irmã que veio pedir um aconselhamento. Por quê? Porque a empresa dela estava recebendo a proposta de fazer parceria com uma outra empresa. E os sócios dela falaram, vamos fazer. Porque a gente fica um ano aprendendo com eles sobre esse produto, a fazer esse produto, e depois a gente desvincula a sociedade com eles, e nós produzimos muito melhor, porque eles não têm a estrutura que nós temos. Daí a irmã veio falar, pastor, olha só a situação que eu estou. O que eu devo fazer? Falei, minha querida, você tem que fazer o que é certo. Jesus disse para você se colocar no lugar de outra pessoa. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Fizesse uma sociedade para te explorar e depois desvincular? Ela disse, pastor. Não. Então você sabe qual é a tua resposta. É isso aqui. A gente tem a opção de agradar os sócios, de sair bem financeiramente, de ganhar muito dinheiro, ou fazer a vontade de Deus. Se você tem a mentalidade do mundo, de olho fechado, exploraria as outras pessoas, subiria nas outras pessoas como se fossem degraus para a sua promoção. Mas se você é um cristão verdadeiro, você sabe o que agrada a Deus, e é isso que você vai fazer. Nem sempre é fácil, mas é sempre a melhor escolha. Todo dia você vai ter uma proposta extraconjugal. Alguém na empresa vai dar uma piscadinha para você, alguém vai te dar uma cantada,
Alguém vai dar em cima de você e você vai ter a opção. Faço a vontade do Senhor, que é continuar sendo fiel ao meu cônjuge, ou eu dou uma puladinha na cerca para satisfazer a carne, para impressionar os amigos, as amigas, sei lá o quê. Todo dia. Irmãos, nós precisamos entender que até mesmo numa conversa simples entre os amigos, nós vamos ter a oportunidade de, vamos falar uma fofoquinha? Vamos caluniar alguém? Vamos ridicularizar alguém? Ou vamos não? Fazer o que o Senhor nos ensinou. De não fazer mal às outras pessoas. Não fazer nada que a gente saberia que não queria que fizesse conosco. A gente todo dia vai ter essa proposta. Até mesmo quando você está dirigindo e o guarda fala assim, ó. Daí ele diz, olha, a multa é 300 e poucos reais, mas se você dá um cafezinho aí para a gente te libera. Até nisso acontece isso aqui. Fazer a vontade de Deus, fazer o que é certo, ou aceitar as propostas do mundo. Irmãos, isso aqui é muito sério. E essa marca precisa estar na nossa vida sempre. Fazer a vontade de Deus antes da vontade dos homens. Apraz obedecer a Deus antes de obedecer os homens. E você vai ver que muitas vezes o que é certo para a sociedade também é certo na lei de Deus. A nossa lei civil diz para não matar, e a lei de Deus também diz, aí é fácil. O problema é quando elas entram em choque. A quem você vai obedecer? E por isso você precisa estar muito atento nas leis que são aprovadas dos homens. Como nós temos visto aí, questão PL 122, que é a legalização da questão contra a homofobia, mas a ideia é justamente dizer que o homossexual já nasce homossexual, porque como é errado você dizer para um branco que ele está errado ter nascido branco, ou para o negro está errado que ele nasceu negro, que isso não tem nada a ver, mas eles querem colocar na mesma categoria, o homossexual nasce homossexual, e se você disser para o homossexual, está errado o que você faz, você vai ser preso, Entende? A gente precisa estar atento nessas leis. Agora, e se um dia for aprovado? E eu creio, meus irmãos, que vai chegar dia que as coisas vão ficar estreitas, que as leis civis, porque o mundo jaz no maligno, que as leis civis vão estar estreitas, e aí você vai ter que ter uma opção, e nós vamos encontrar na cadeia, em nome de Jesus, fazer culto lá, ou se for preciso morrer por Cristo, nós vamos também, mas não podemos abrir mão do que é certo, não podemos abrir mão do que a palavra nos ensina, dos ensinos de Jesus. A igreja verdadeira obedece a Deus acima da obediência aos homens. Amém? Agora, eu acho lindo o final dessa frase, quando eles dizem, julguem o Senhor e se é justo, aos olhos de Deus obedecer a vocês ou a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Isso aqui mostra, meus irmãos, que essa convicção que eles tinham, que precisava em primeiro lugar honrar e obedecer a Deus, era fruto de quê? Experiência. Eles tinham essa convicção, por quê? Porque eles haviam visto grandes coisas, eles haviam ouvido grandes coisas. A experiência com Deus, isso faz toda a diferença. Amém? Hoje, então, nós já vimos aqui que as marcas de uma verdadeira igreja vai sofrer algum tipo de perseguição. A verdadeira igreja, ela sempre se parece com Cristo e o mundo vai ver isso. A verdadeira igreja obedece a Deus acima da obediência aos homens. E nós vemos ainda, que eu gostaria de complementar o que nós falamos já no Atos capítulo 1, sobre a oração, que é uma marca de uma verdadeira igreja. Porque aqui volta a repetir esse assunto. Quando nós vemos o Pedro e o João retornando, eles então saem do Sinédrio e eles retornam agora junto dos seus, junto às suas famílias, junto dos outros cristãos. Olha só o versículo 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo que o chefe do sacerdote e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, e aqui é lindo, olha só, eles voltam e não voltam agora com medo, mas eles voltam e já começam a fazer o quê? Uma prática que precisa ser comum para o verdadeiro cristão, oração.
E eles então erguem a voz ao Senhor e começam a louvá-lo, e dizendo assim: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. O que eles estão fazendo aqui? Lembrando as grandezas de Deus. Isso aqui vai o quê? Vai gerar coragem neles. Porque se o nosso Deus é esse Deus que fez todas as coisas, o que nós vamos temer? Depois, olha só, versículo 25, 26 e 27. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor. De fato, Herodes e Pilatos reuniram-se contra os gentios e com o povo de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. O que eles estão fazendo aqui, irmãos? Lembrando da soberania de Deus. E aqui a gente olha o mistério da oração. Eles levantam a voz em oração e começam agora a lembrar quem Deus é. A oração, além de ser um diálogo com Deus, nós já falamos sobre isso, é principalmente para nós. Eles estavam aqui, através da oração, fortalecendo a fé deles e recapitulando a soberania de Deus. Eles estavam dizendo: Senhor, até o Pilatos, até Pilatos e até o Herodes, né, que nem te conhecem, eles acharam que estavam exercendo a autoridade e o poder deles, mas na verdade eles estavam fazendo a tua vontade, porque aprove o Senhor, né, que Jesus morresse. Eles estavam lembrando da soberania de Deus. Para quê? Para que a fé deles fosse fortalecida. Ei, Deus está no controle. Por mais que a gente ficou essa noite na cadeia, Deus está no controle. Por mais que está se levantando perseguição, Deus está no controle. E olha a continuação da oração. Eles pedem, né, versículo 29 e 30. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais maravilhosos por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha só, a oração também é composta pela petição. Mas a gente precisa entender que coração em conexão com o Espírito Santo não vai pedir besteira. Que nem, né, Tiago vai dizer, vocês pediram, e às vezes pedir tanta coisa errada, tanta besteira, para o seu próprio ego, que vocês não recebem. Mas aqui há uma sincronia tão linda com o Espírito Santo, que as petições deles é justamente aquilo que era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que eles falassem corajosamente e ousadamente do Evangelho. Era a vontade de Deus que milagres acontecessem, para mostrar o poder de Deus. E, consequentemente, depois dessa petição, nós já vemos o resultado da oração. O verso 31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha que experiência linda. Tinham saído da prisão, saíram do sinédrio, agora vão orar junto com os seus e, de repente, mais uma coisa fantástica acontece. Como resposta da manifestação de Deus, o Senhor fez algo físico acontecer, que o lugar onde ele estava tremeu com o poder de Deus. E a continuação do versículo diz: e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Sabe o que eu acho lindo nisso aqui? É justamente a questão de reavivar. Porque se você olhar em Atos 2, você já vai ver que um fenômeno fantástico acontece. E eles, lá, Lucas já registra, e eles foram cheios do Espírito Santo. Aqui, de novo, eles foram cheios do Espírito Santo. Renovação espiritual. Você vai ver que isso é uma busca constante da igreja. Renovação espiritual. E a base disso é o que, irmãos? Oração. Oração e oração. Por isso eu fiz questão de enfatizar a oração, mais uma vez, como marca da verdadeira igreja. Não tem crente verdadeiro que não ama oração. Não tem. Todo crente verdadeiro vai amar e estar em conexão com o seu Deus. E a gente precisa resgatar isso. Isso aqui evidencia muitos que estão na igreja, mas ainda não se renderam totalmente ao Senhor. Você vai ver que tem gente que ama os louvores. E isso é bom. Todos nós devemos amar e louvar o Senhor. Mas aí você vê, agora não vamos ficar 10 minutos em oração. Você vê, né, uns ficam dando voltinha,
uns vão no banheiro e fica 10 minutos no banheiro, daí quando ouve o louvor tocar, volta. Oração. Não tem como viver com a nossa alma inflamada, o coração aceso por Deus, sem oração. A oração é base, a oração é essencial, e nós precisamos orar mais. Amém? Vou continuar correndo aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo que tem para falar. Nós vemos uma outra marca da verdadeira igreja, além da oração, e aqui eu vou passar rápido, que a gente vai voltar nisso lá na frente, é a unidade. O versículo 32 diz: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Nós vemos aqui uma multidão mesmo, porque o número deles já estavam crescendo. Nós vemos na primeira pregação de Atos 2, 3.000 homens. Lucas faz questão de registrar homens, que era a contagem daquela época, eles não contavam as mulheres, homens, 3.000 homens, fora as mulheres que haviam se convertido, e agora, os resultados dessa pregação de Pedro e João, pelo fato da cura do aleijado, já resultou no acréscimo de mais 2.000 homens, porque fala que agora 5.000 estavam servindo ao Senhor. Se havia 5.000 homens, é bem provável que nós temos aí pelo menos o dobro de mulheres. No mínimo, nós temos umas 10.000 pessoas. E a gente vê que o nível espiritual deles estava tão elevado que Lucas chega a registrar, nas suas pesquisas, era uma mente. Ou seja, eles tinham todos o mesmo propósito. Eles tinham todos os mesmos objetivos. Eles queriam a mesma coisa. Eles tinham uma sintonia entre eles. E depois vai falar, e eles tinham o mesmo coração, um coração, uma entrega total, um amor que eles tinham, a unidade da igreja. Todos ali estavam fazendo o quê? Colocando Jesus como cabeça daquele corpo. E eles estavam ali descobrindo as suas funções no corpo de Cristo. E exercendo as suas atividades com o mesmo propósito, anunciar o Evangelho, proclamar essas boas novas. Eles queriam isso. Então, a unidade precisa ser uma marca da igreja. E vamos falar disso um pouco mais para frente, com mais intensidade. E nós vemos, por fim, aqui não vai ter tempo de se aprofundar muito, mas nós vemos que também é marca da verdadeira igreja a generosidade. A generosidade. Nós vemos no versículo 32 ao 37, o relato dessa maneira: ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que assim distribuíam segundo a necessidade de cada um. Chegou José, um levita de Chipre, ao quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Este vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui, meus irmãos, o que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo o ensino de Jesus, reforçado, que reforçou a mensagem de João Batista. João Batista já pregava essa questão do compartilhar, da generosidade. Se você ir lá para Lucas capítulo 3, verso 11, você vai ver na pregação de João Batista dizendo: ei, quem tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Se você tem pão, reparta com quem não tem. E nós vamos ver Jesus depois intensificando essa questão de favorecer as outras pessoas, de ajudar, de compartilhar. E também, tudo que nós vemos aqui é o cumprimento de honrar ao Senhor com seus bens, que nós vemos lá em Provérbios 3, nós vemos em todas as passagens que nós vemos no Antigo Testamento. A igreja agora estava trazendo ali para dentro do cristianismo, para essa nova fé. Todos aqueles ensinos, eles estavam trazendo. E chegou um ponto onde eles, vendo a necessidade, e a necessidade daquela época, gente, era muito mais intensa que a necessidade que a gente vive em realidade de Blumenau. Tá? Já falei para os irmãos que na Palestina, comida era coisa rara, água é coisa rara. Então não pense que a mesma coisa que acontecia lá, acontece hoje aqui. Na verdade, na nossa sociedade no Brasil, principalmente sul e sudeste, é difícil alguém morrer de fome, porque os lixos estão abarrotados de comida. Não é como uma pessoa que está lá na África, que morre de fome porque não tem nenhum grilo para comer. Aqui nós vemos uma outra realidade.
né? Só morre de fome, literalmente, quem talvez tem muito orgulho e não quer vasculhar uma lata de lixo. E tomara que ninguém precise chegar nesse nível. Mas naquela época, comida era coisa rara, água era coisa rara, e roupa era coisa rara. Não tinha, né, tantas indústrias como nós temos em Blumenau. Roupa era coisa rara. E quando nós vemos João Batista falando quem tem 2 túnicas reparta com quem não tem, era uma coisa que acontecia frequentemente. Pessoas não terem roupa. Não terem roupa para vestir, enquanto os ricos tinham, muitas e muitas capas. Então nós precisamos olhar para esse texto e entender aqui a questão da generosidade, de você olhar para as necessidades das outras pessoas e abrir mão do que você tem para quê? Para suprir a necessidade daquela pessoa. Era justamente isso que eles estavam fazendo na igreja primitiva. Os primeiros cristãos estavam fazendo. E isso aqui, meu irmão, é uma característica que todos nós precisamos fazer. Questão da generosidade. E aqui existem algumas coisas importantes para a gente observar. Pastor, a questão do dízimo. Por que então 10%? Se naquela época eles vendiam tudo. Você vai ver que nesse início, a maioria, não fala que todos, mas uma grande parte, literalmente, eles vendiam o terreno que tinha, a casa que tinha, pegavam o dinheiro, traziam aos pés dos apóstolos. Vocês sabem, as famílias estão necessitadas, vocês sabem o que precisa, onde precisa ser investido, está aqui. O tempo vai passando e você vai ver que daí no 2º século, eles resgatam o costume do Antigo Testamento dizendo o mínimo. Porque alguns, no capítulo próximo de Atos a gente vai ver, alguns já querendo fazer coisa errada com o dinheiro, alguns buscando status, alguns se confundindo essa questão. Então você vai ver, a partir do século II, os bispos da igreja falando, o mínimo que nós devemos fazer é dar 10% da nossa renda. Por quê? Porque se já o Antigo Testamento, os judeus fazem isso, nós que recebemos a graça, precisamos fazer com muito mais intensidade. Precisamos entender que tudo o que nós temos pertence a Deus, e o mínimo que nós precisamos entregar para a administração dos apóstolos é 10%. Então, é daí que veio essa prática dos dízimos. E aqui tem algo extremamente necessário a gente falar também, é essa questão de trazer aos pés dos apóstolos. O tempo passou e tem muita gente hoje que diz, não, pastor, eu não entrego meu dízimo para a igreja, porque eu não sei como que os pastores vão administrar. Eu mesmo administro os meus dízimos, comprando uma cesta básica para um, ajudando o outro, e assim por diante. Nós vemos já desde o início o Senhor levantando líderes também para essa causa. Eu me assusto com alguns cristãos que pensam dessa maneira. E eu até pergunto, peraí, você acha que o pastor não tem capacidade para administrar o dízimo? É isso mesmo, não sei o que ele vai fazer com o meu dízimo, e para colaborar com esse pensamento, nós vemos todos esses escândalos que acontecem hoje no Brasil. Tem muita gente se dizendo pastor e administrando errado os dízimos. Tem. Agora, eu me pergunto, se você é um cristão, está indo numa igreja, você não confia que o pastor vai administrar bem os seus dízimos, mas você confia no que ele está pregando? Você não confia que o pastor vai administrar corretamente diante de Deus o teu dízimo, mas você deixa ele colocar a mão sobre a tua cabeça para te abençoar? Tem alguma incoerência aí. Se você frequenta uma igreja, eu espero que você pelo menos confie naquele pastor, porque senão você está sendo hipócrita. Você está indo para um lugar, ouvindo alguém que você suspeita, o teu coração não vai receber a palavra, vai estar fechado. Você vai deixar alguém orar por você, mas você acha, essa pessoa orar por mim, é complicado. Então nós vemos aqui, meus irmãos, um princípio que até hoje nós precisamos resgatar e lembrar. Eu vou dizimar, eu vou entregar os 10% pelo menos à obra do Senhor, mas confiando que o Espírito Santo continua guiando a liderança da igreja, os pastores da Assembleia de Deus de Blumenau. Agora, o dia que você não tiver mais essa alegria e essa voluntariedade no contribuir, daí, irmão, o que a gente precisa fazer? Eu preciso orar, buscar a direção de Deus. Ou muda esse pastor, porque está prejudicando a igreja, ou o Senhor abre um outro lugar para mim. Nós precisamos, às vezes, meus irmãos, ser assim, um pouco taxativo, mas para quê? Para que venhamos viver de maneira coerente, embasados na palavra do Senhor. Amém, irmãos? Agora, o que nós precisamos entender? O Senhor, Ele quer que você seja generoso. E isso aqui, irmãos, é uma palavra para todos nós, começando por mim aqui.
Muitas vezes nós somos egoístas. A gente, muitas vezes, está lá com 10 camisas no guarda-roupa, e a gente sabe de uma pessoa que só tem uma, ou não tem nenhuma às vezes. A gente precisa tomar uma atitude. Tem pessoas que nem faz questão de visitar os bairros mais pobres da nossa cidade. Para quê? Para a consciência dele não ficar pesada. Daí ele pode dizer, eu nem sei onde tem gente necessitada, então eu posso ficar acumulando para mim. Meus irmãos, nós precisamos ter a atitude de Jesus, se importar com as pessoas, agir generosamente e fazer aquilo como o pastor Black falou hoje, muitas vezes atitude sacrificial. Ou você acha que essas pessoas que venderam o terreno estavam sobrando terreno? Eu acredito que não. Nós vemos que pessoas ricas começaram a entrar também na igreja inicial, a maioria era pobre. Agora, uma pessoa que vende terreno não era uma coisa que estava sobrando, mas é que ela viu uma necessidade tão grande, muitas pessoas, e a grande maioria ali era pobre, 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 muitas pessoas passando fome, muitas pessoas sem roupa para vestir. Não, eu não posso ficar com o meu terreno lá e vendo essa necessidade. Então, meus irmãos, nós precisamos repensar isso, porque a globalização, nós diariamente recebemos notícias, não só de Blumenau, não só de Santa Catarina, não só do Brasil, mas do mundo todo sobre as necessidades. E a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa ter algum tipo de atitude. Eu louvo a Deus, porque se você pegar a história lá do início da igreja, nesses 2000 anos de história, você vai ver quem fez alguma coisa era crente, era cristão. Raramente, agora, depois da globalização, que os agnósticos e os ateus, justamente porque isso era algo que os cristãos falavam para eles, eles começaram a pensar em fazer algum tipo de coisinha boa em prol do próximo. Mas durante toda a história, quem fez foi a igreja. Quem construiu hospitais? A igreja. Quem abriu orfanatos? Igreja. Quem abriu cuidado com os anciões? A igreja. A igreja. Basta você ver no Brasil, basta você ir na Europa, basta você ir nos Estados Unidos, quem que faz trabalho voluntário de benefício social é cristão. É cristão. Então, meus irmãos, que nós não venhamos deixar essa chama de generosidade apagar dentro de nós, mas venhamos ser generosos. Eu vou finalizar, que já falei demais, mas que essas lições que nós falamos hoje aqui venham fazer parte da nossa vida, que a gente venha estar disposto, se for preciso, sofrer por amor a Cristo, e enfrentar as perseguições com ousadia, coragem, determinação, sabendo que não tem como andar de mão dada com o mundo sendo um verdadeiro cristão. Algum incômodo vamos gerar, sim. Que nós venhamos entender que o Senhor deseja que nós estejamos parecidos com Ele. E que, muitas vezes, as pessoas vão olhar e dizer, você é diferente. O que você tem? Teu jeito de falar, de tratar teu marido, tratar tua esposa, teu jeito de se comportar na direção do teu carro, é diferente. O que você tem? E você vai falar, é Jesus. Que nós possamos, irmãos, obedecer a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. E quando precisar olhar para uma pessoa e dizer, não vou fazer isso, por mais que venha nos comprometer socialmente, a gente precisa entender que mais vale agradar a Deus do que agradar aos homens. E quando nós formos chamados perante o Senhor na intimidade, nós venhamos nos encontrar dispostos a orar, a buscar a presença do Senhor. Que nós venhamos estar dispostos a viver em unidade, deixando que a palavra de Deus guie os nossos princípios, os nossos valores, as nossas prioridades, que a gente venha aprender a ser generoso, investir no reino de Deus, que é o que? Gente, pessoa, expansão do Evangelho, crescimento do reino de Deus, envio de missionários, sustento de viúvas e assim por diante. Amém? Vamos orar 5, 10 minutinhos, meus irmãos? Dobre o seu joelho. Nós vamos falar com Deus uns 8, 10 minutinhos.